Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu fiz 60 anos esse ano e eu comecei a refletir muito sobre a vida, sobre os aprendizados, sobre aquilo que eu fiz de bom, aquilo que eu fiz de errado, sobre como eu melhorei na vida. E eu descobri uma coisa, gente, que eu quero compartilhar com vocês. A idade fez muito bem, principalmente na minha vida interior. E eu aprendi algumas lições preciosas que eu quero compartilhar com vocês. Olha, certa vez eu vi uma frase do Mike Murdock que diz o seguinte, que ou nós aprendemos por mentores ou nós aprendemos pelos erros. E eu quero então compartilhar algumas dessas lições preciosas que foram importantes para eu melhorar a minha vida comigo mesmo, com Deus, com a minha esposa, com os meus relacionamentos, com todas as pessoas que estão ao meu redor. São lições de vida que eu aprendi aos 60 anos, ou seja, nos 60 anos, né? Não foi só agora, mas ao longo da minha vida de 60 anos, eu quero compartilhar com vocês que eu amo tanto e que me honram tanto, me seguindo, compartilhando. Então, querido, se você quiser ouvir isso aqui que eu quero compartilhar com você e colocar em prática, eu garanto que você vai ganhar muito com isso, tá bom? São, na verdade, 10 lições que eu quero compartilhar, que eu aprendi ao longo desses 60 anos de vida. A primeira coisa que eu aprendi é que a família é o que mais importa nessa vida. Olha, tirando o seu relacionamento com Deus, você pode ter certeza de uma coisa: as pessoas que vão ficar com você para toda a vida são as pessoas da sua família. Então invista nelas, sabe? Dê mais valor à sua família do que a maioria dá. Tem gente que acha que a família, tem até uma frase em inglês, uma expressão é take it for granted, né? Quer dizer que a expressão está tão garantido que eu não preciso me esforçar. Não. A família é o que mais importa, sua esposa, seu marido, seus pais, seus irmãos. Por quê? Porque na vida existem pessoas que vêm e que vão. A família fica para sempre. Então eu aprendi com isso, sempre valorizei muito, porque sou de origem italiana, né? Para os italianos a família é tudo, mas assim, aprendendo com a história de tantas pessoas que entraram na minha vida e que depois foram embora, eu olho para trás e falo, puxa vida, o que de fato fica para sempre são as pessoas da sua família. Então essa é a primeira dica. A segunda dica que eu quero dar para vocês é seja generoso. Tem pessoas, gente, que tem tanta vontade de negociar e negocia em tudo, né? Discute preço na banca da feira, discute preço na hora de dar uma gorjeta. Eu aprendi o seguinte, é melhor ser generoso, gente, porque... E outra coisa, hoje eu tô naquela vibe, né, de a minha generosidade às vezes até escandalosa. Eu quero ver o sorriso, o espanto no rosto do entregador de pizza. Eu quero ver a pessoa, o carregador de mala que está ali fazendo um trabalho duro por mim, né, para me abençoar, para que eu não tenha que fazer. Muitas vezes o entregador vem debaixo de chuva, no frio. Eu gosto de dar aquela gorjeta escandalosa, né? Às vezes eu não tenho trocado, eu dou uma nota de 100 e a pessoa fala, mas eu não tenho troco, pode ficar. E o cara, uau, sabe? É maravilhoso, gente. Não faz diferença para mim, mas vai fazer muita diferença na vida dele. Então aprenda a ser generoso com as pessoas, sobretudo as pessoas que te servem, que estão ao seu redor, tá bom? A terceira dica que eu quero compartilhar com vocês é aprenda a ouvir os mais velhos, tá? E não se importe muito em ouvir as histórias que eles contam repetidamente, tá? A verdade é que quando a pessoa mais velha está contando um feito da sua história, ele está revivendo, essa pessoa está ali, sabe, celebrando algum momento que já passou, e aí você fala, puxa, mas eu já conheço essa história. Valorize os mais velhos, queridos. Nós vivemos numa cultura onde as pessoas valorizam o bonito, o jovem, né? Aquele que está no auge, mas a experiência dos mais velhos é uma coisa extraordinária.
As pessoas que mais marcaram a minha vida foram pessoas mais velhas. Eu me lembro, eu era um menino ainda de uns 12, 13 anos, eu tinha no meu prédio um senhor de 80 anos, palmeirense, e ele vinha puxar conversa comigo para contar as histórias do Palmeiras, e eu amava ouvir as histórias do Palestra, né? Depois, ao longo da minha vida, Deus foi colocando pessoas mais velhas, como, por exemplo, o meu sogro, o meu pai, o Alcides Parisotto e outras pessoas mais velhas que foram muito importantes para me ensinarem coisas extraordinárias que fizeram com que eu fosse além daquilo que eu poderia ir simplesmente com as minhas perspectivas, com o meu entendimento. Então, ouça os mais velhos, honre os mais velhos, celebre o que eles têm para compartilhar das suas vidas, porque a gente aprende muitas vezes de maneira mais rápida através de mentores, de pessoas que já viveram e que podem nos dar dicas preciosas para que nós não cometamos alguns erros, né, que são naturais da juventude. A quarta dica, gente, não queira ter sempre razão. Às vezes, você ganha o argumento, mas perde o amigo. E isso aqui foi algo que foi muito importante para a minha vida. Por quê? Porque eu sempre fui muito argumentativo. Meu pai contava que com 2, 3 anos eu já argumentava com ele, né, botando o dedo assim, não, porque isso eu tenho meus direitos. E eu sempre fui muito debatedor, na faculdade, em todos os lugares. Mas eu aprendi ao longo da vida que nem sempre é bom ter razão. Eu me lembro que não é bom ter razão, nem sempre é bom ganhar o argumento. Eu me lembro que uma vez a Lília, né, eu era recém-casado com ela, toda vez que a gente entrava numa conversa, numa disputa pessoal, né, eu acabava revertendo a situação de maneira que eu venci o argumento. Um dia ela falou assim para mim, olha, eu não vou mais abrir meu coração para você. Eu falei, mas por que, meu bem? Ela falou, porque você em algum momento vai usar isso contra mim. E até mesmo quando eu estou certa, você me faz se sentir culpada. E naquela época o Espírito Santo falou comigo sobre isso e eu percebi que era melhor muitas vezes eu não ganhar o argumento para deixar o outro se expressar, para deixar o outro, né, revelar o que ele sentia. Isso foi sempre difícil para mim, porque essa minha maneira de ser, né, competitivo e de ter sempre um argumento, mas com a idade eu fui aprendendo, eu fui me controlando e eu garanto para você que muitas vezes, por eu agir assim, eu acabei ganhando as pessoas e em alguns momentos eu permiti que Deus fizesse a obra e a própria pessoa viesse e então reconhecesse o seu erro para comigo. E é maravilhoso, né? Quando você não impõe e quando o Espírito Santo faz a obra, isso é muito bom. Então, não queira ter razão todo o tempo, não queira ter a última palavra todas as vezes, porque às vezes você ganha um argumento, mas perde o amigo, perde o companheiro, perde aquela relação preciosa, tá bom? Deixe Deus fazer a obra. Bom, em quinto lugar, eu aprendi também que eu não tenho que corrigir as pessoas todas as vezes que eu percebi o erro. Outro dia eu vi um vídeo de um jovem que eu admiro muito, muito inteligente, brilhante, corrigindo um dos seus seguidores, que fez uma pergunta, fez um comentário e cometeu um erro de português. E aí ele chamou a atenção do rapaz publicamente no Instagram dele, dizendo, olha, você que está falando isso, olha, você não deve cometer esse erro e tal. Eu fiquei assim tão chocado com aquilo que eu vi, que eu depois mandei uma mensagem para ele, porque a gente tem intimidade, ele muitas vezes fala para mim, olha, você é um dos meus mentores. Eu falei para ele, olha, não faça isso, porque você humilhou a pessoa que está te elogiando, e não precisa corrigir, você não tem essa responsabilidade. Mas, gente, eu confesso para vocês que eu era igualzinho a ele. Eu não podia ver uma pessoa cometendo um erro de português que eu não corrigisse. Às vezes eu ainda me sinto, né, com aquele ímpeto de algumas pessoas que publicam algum texto errado ou falam alguma coisa de maneira errada, mas eu me seguro. Eu me seguro por quê? Porque eu não tenho obrigação de corrigir todo mundo.
nem do ponto de vista de um erro de português ou qualquer que seja, nem teológico. Por quê? Porque às vezes a pessoa vive dentro daquela bolha, né? E ela quer viver lá e você não tem a responsabilidade com ela. Você tem a responsabilidade com aquelas pessoas que você é a autoridade, ou é o pai, ou é o líder. Com essas você tem. Fora disso, deixe cada um encontrar o seu próprio momento, a sua própria história. Você não tem que corrigir todo mundo, você não tem que mudar a todo mundo. Você tem que ser responsável por aqueles que Deus coloca na tua vida, na tua direção ou debaixo da tua influência. Sexta dica, gente: não precisamos ganhar sempre. Olha, às vezes é melhor participar do que ganhar. Como assim, pastor? Eu sempre fui muito competitivo, sempre gostei de ganhar todos os esportes que eu fazia, tal. Só que, de repente, eu virei pai. E aí, então, eu tinha uma filha que às vezes queria mostrar para mim o valor dela e às vezes eu acabava, sabe, fazendo ela se sentir inferior, porque eu tinha muito mais argumentos, que eu tinha muito mais repertório, né, muito mais recursos. E um dia, quando ela estava para casar, ela chegou e falou para mim: olha, pai, muitas vezes você não me ouviu, muitas vezes você me fez sentir assim, porque eu me lembro que a gente teve uma conversa, eu falei: filha, eu queria que você falasse tudo o que você tem para dizer para mim, o que você gostou, o que você não gostou, porque eu não queria que você entrasse nesse casamento com qualquer tipo de ressentimento. E ela abriu o coração, e para meu espanto, eu achei que eu era aquele pai perfeito, né? Ela falou de algumas áreas que eu tinha agido com ela de maneira inadequada, que fez ela se sentir mal. E aí, a partir daquilo, a gente consertou, e eu passei a ouvi-la muito mais. E muitas vezes, quando eu tenho aquele ímpeto, né, de sustentar a minha posição, eu me engulo ali seco, ouço o que ela tem a dizer, e se eu erro, eu peço perdão, eu retomo. E isso melhorou demais, gente, o nosso relacionamento, que já era bom, mas ficou muito melhor. Por quê? Porque eu aprendi que eu não preciso ganhar sempre. Com meu neto, então, o Enzo, que é super competitivo também, eu deixo ele ganhar tudo. Desde que ele era pequenininho. Hoje ele já está ganhando mesmo, né? Hoje, às vezes, a gente vai jogar futebol, aposta corrida, eu já perco dele para tudo. Mas eu gosto de perder para ele, porque eu quero que ele sinta bem. Alguém vai questionar, vai dizer: mas desse jeito ele não vai aprender a competir. Gente, ele vai competir a vida inteira. Eu prefiro ser aquela pessoa que com ele vou gerar nele o conforto de saber que ele é bom. É claro que cada vez mais eu vou aumentando, né, a tarrafa, para que ele ganhe, mas ganhe apertado, né, para que vale a pena, para que ele se esforce. Mas eu aprendi, gente, que eu não tenho que ganhar sempre. É bom competir, eu não tenho que ganhar sempre. É bom você reconhecer que o teu amigo, que o teu companheiro faz algo melhor que você, que ele é realmente muito bom naquilo. E aí vem logo em seguida a sétima dica, que é elogiar. Elogiar, queridos, é sempre melhor do que criticar. O mundo critica o tempo inteiro. As pessoas colocam rótulos, as pessoas diminuem, as pessoas cancelam. Eu aprendi que olhar o lado bom das pessoas é maravilhoso. Você desenvolve aquilo que elas têm de melhor quando você incentiva, quando você elogia. E eu sempre fiz isso, e agora que eu estou mais velho, eu faço muito mais. A crítica, gente, de novo, você deve criticar com muito cuidado, você deve criticar somente aquelas pessoas que são colocadas por Deus na sua vida e são sua responsabilidade, mas a crítica deve estar sempre no meio de um incentivo, de um elogio. Ou seja, mesmo quando você vai criticar, você fala: você fez isso aqui que foi muito bom, isso aqui foi maravilhoso, mas esse comportamento aqui pode melhorar, eu tenho certeza que você vai conseguir. Por quê? Porque pessoas ácidas, pessoas sarcásticas, pessoas críticas, pessoas que rotulam, elas ficam sozinhas.
né? Porque destilam amargura. Quando você elogia, as pessoas amam ser elogiadas. E pessoas que elogiam e encorajam estão sempre em volta de amigos, de pessoas que gostam de estar ao lado delas. E até mesmo abre a oportunidade para que as pessoas se abram com você. Isso acontece muito na minha vida. Eu sempre gostei de elogiar, então as pessoas gostam de estar comigo, de pedir dicas, e eu acabo dando dicas. Por quê? Porque eu elogio, eu reconheço o valor das pessoas. Até os meus amigos pastores, eu falo, pô, mas você é um dos maiores pregadores do Brasil, e eles falam, poxa, ouvindo isso de você, isso é muito bom. E eu falo com sinceridade, né? Mas elogiar é muito bom. Se você é uma pessoa crítica, se você a vida inteira foi criticada e, portanto, está repetindo esse modelo, experimente mudar. Você vai ficar impressionado ou impressionada com o resultado disso. Oitava dica, gente, que eu quero compartilhar com vocês. Evite o perfeccionismo. Perfeccionismo significa que você não aceita nada que não seja perfeito. E ninguém é perfeito. Então o perfeccionista é aquele indivíduo que está sempre insatisfeito com aquilo que ele realiza e com o que o outro realiza. É aquele indivíduo que o filho vem, tirou 9,5, mas podia ser 10. Né? É aquele indivíduo que deixa de fazer as coisas porque ele não é perfeito, então ele, para não se frustrar, né, ou não se sentir fracassado, ele não faz. O perfeccionista, ele tem vergonha de fazer uma coisa em público, porque ele sempre acha que ele tem que estar tirando a nota 10, e ele então deixa de celebrar a vida. Eu creio que você deve sempre procurar melhorar, mas deve celebrar cada conquista que Deus te deu e que você já realizou. O perfeccionismo é um defeito, gente. Não existe em nenhum lado um aspecto positivo no perfeccionismo. Mas pessoas perfeccionistas buscam excelência. Verdade, mas você não precisa ser perfeccionista para buscar excelência. Você pode buscar a excelência sem ser perfeccionista e ainda assim atingir um nível super satisfatório, tá bom? Nona dica que eu tenho para dar para vocês. Eu só vou onde eu sou celebrado. Se eu vou a algum lugar que as pessoas não me honram, que as pessoas não celebram a minha presença, eu não volto mais. Eu não pago pau para ninguém. Eu só procuro amizades de pessoas que me amam, que me respeitam, que entendem o meu valor. É claro que um amigo leal, ele pode discordar de você, ele pode te criticar, desde que seja de maneira leal, maneira respeitosa. Agora, se uma pessoa me esnoba, se uma pessoa não quer saber de mim, simplesmente porque eu penso diferente dela, eu também não vou em lugar algum que eu não sou celebrado. Viu? Porque tem gente que tem tanta vontade de ser aceita pelos outros que fica, pagando pau para ser aceito por qualquer um. Eu não, eu procuro fazer o meu melhor, respeitar os outros. Eu sempre tenho sido educado, vocês me conhecem aqui há muito tempo, eu respeito pessoas que pensam diferente de mim, mas o indivíduo que, às vezes na internet, fala impropérios, eu já cancelo. O cara xingou, falou besteira sem me conhecer, só porque discorda da minha opinião, eu simplesmente não vou responder, mas eu cancelo. Se é no relacionamento pessoal, uma pessoa me desonrou, tchau, não vou mais. Por quê? Porque eu sei que eu tenho o meu valor diante de Deus, então eu invisto na vida de pessoas que me celebram e que me honram. Agiu pela desonra, vai me perder. Claro que se a pessoa reconhecer, pedir perdão e reconciliar, está tudo certo. Eu sei que eu não sou perfeito, então eu dou muita chance para as pessoas se reconciliarem comigo. Mas se uma pessoa errou comigo, me desonrou e não celebrou a minha vida, eu não vou até o fim, não. Eu fico na minha. Por quê? Porque tem quem celebre, tá bom? E por último lugar, eu quero dizer que eu não me envergonho das minhas emoções. Sou chorão, não posso ouvir falar de Deus sem me sentir, quebrantado, tocado. Eu sou efusivo, eu sou alegre, às vezes eu falo alto, sou italiano e eu não tenho vergonha do que eu sou. Por quê? Porque Deus me fez assim. Claro que a gente tem que melhorar sempre, mas, querido, se você não se aceitar, você estará deixando de ter uma vida plena. Por quê? Porque se Deus me aceita como eu sou,
eu tenho que me aceitar também. Então, eu aceito as minhas emoções, eu aceito as minhas limitações, eu aceito que eu tenho erros e eu procuro corrigi-los, eu busco a Deus, mas, acima de tudo, eu consigo conviver bem com o meu eu interior. Você deveria também. Viu, querido? Bom, quero dizer que essas 10 dicas que eu te dei aqui dos meus 60 anos, eu aprendi ao longo da vida, mas elas valem muito a pena porque a gente só vive uma vez e devemos viver de maneira relevante, aproveitando cada momento, cada relacionamento, cada experiência que nós temos de Deus conosco e nós mesmos com as pessoas. Tá bom? Que Deus abençoe. Quero dizer que eu amo muito vocês todos. Vocês são motivo e motivação mesmo. Deus está fazendo tantos vídeos porque vocês são sensacionais. Muito obrigado por esse carinho extraordinário que eu tenho recebido de todos vocês. Fiquem com Deus. Um beijo no seu coração.